as escolhas que fazemos têm consequências. Escolhas sábias têm consequências boas. Escolhas tolas ou precipitadas têm consequências ruins. Esse é o estudo de número 902 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo e veremos sobre escolhas logo após a nossa vinheta. Você sabia que dependendo das suas escolhas, você pode se aproximar mais e mais de Deus, mas também pode se afastar dele? E as escolhas, elas podem nos trazer felicidade ou tormento ou infelicidade. Vamos ao nosso tema, fazendo escolhas sábias. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 12, que diz: se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Eu acho tremendo esse versículo quando Salomão nos mostra sobre escolhas sábias e sobre escolhas insensatas. Escolher é você preferir, você optar, você decidir, você priorizar. Fazendo é você realizando, executando, trabalhando. É uma opção, é uma ação que depende da pessoa. E zombador? Zombador é escarnecedor, é agir com desprezo, é agir sem respeito e ridicularizar as pessoas. Em todos os momentos das nossas vidas, nós estamos fazendo escolha querendo ou não querendo. Aí você tem que entender que a Bíblia, ela nos fala sobre escolhas e nos mostra, por exemplo, pessoas que fizeram escolhas boas e escolhas tolas e sofreram as consequências. Eu quero meditar com você para começarmos sobre as escolhas da mulher do rei Davi, sobre Mical. Ela era filha de Saul. Mical significa quem é como Deus. E certa vez, Mical soube que o pai dela, o rei Saul, queria matar a Davi. E ela fez uma escolha, e escolha sábia. 1 Samuel, capítulo 19, verso 11. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Ela ficou do lado do esposo dela, ela ficou do lado de Davi, ela amava a Davi. Em 1 Samuel capítulo 19, verso 12, mostra a estratégia dela. Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi e fugiu e escapou. Mical, ela enganou o rei Saul. Sabe por quê? Enquanto isso, ela estava ganhando tempo para Davi poder fugir, poder se afastar e poder ir para mais longe do perigo de morte. 1 Samuel capítulo 19, verso 13 e o verso 14 diz assim: e Mical tomou uma estátua e a deitou na cama e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta, e mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Que estratégia interessante! Primeiro ela desceu Davi pela janela e depois ela colocou essa estátua. Quem olhasse pensava que era Davi que estava doente, mas quando o rei Saul soube que era mentira, ele foi tirar satisfação com ela. 1 Samuel capítulo 19, verso 17. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei eu de matar-te. Mical mentiu para o pai dela, porque ela amava a Davi, e esta escolha foi uma escolha de proteger a vida de Davi, e por isto ela salvou Davi da morte. Ela demonstrou o amor dela em ação. Mas após a morte de Saul,
Davi se tornou o rei em todo Israel e ele quis trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Quando a arca estava entrando na cidade de Jerusalém, sabe o que Mical estava fazendo? Ela estava olhando pela janela, ela não estava lá junto celebrando, não. Segundo Samuel capítulo 6, verso 16. Entretanto, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela e ao observar o rei dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Olha a escolha de Mical. Ela poderia estar com Davi, provavelmente, mas ela ficou olhando pela janela, ela ficou com ciúmes quando ela viu Davi dançando, Davi celebrando, e ela foi sarcástica, ela não levou em consideração que o que Davi estava fazendo muito estava agradando a Deus. E quando Davi chegou na casa dele, onde estava Mical, para abençoar, sabe o que ela fez? Ela afrontou a Davi, ela escolheu ser sarcástica e fria, ela agiu por força dos ciúmes. Segundo Samuel capítulo 6, verso 20, e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel. Olha o desprezo, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem beijo se descobre qualquer dos vadios. Ela desprezou a Davi movida pelos ciúmes, ela foi sarcástica. Sabe o que Davi fez? Davi confrontou ela, Davi mostrou para ela que Deus tinha escolhido ele ao invés do pai e da descendência do pai dela, dos irmãos dela, e ela teve consequência. A consequência dela do desprezo em relação a Davi, do sarcasmo, foi muito triste. Segundo Samuel capítulo 6, verso 23, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. Lembre-se que a mulher estéril, ela era tida como uma mulher que não tinha a bênção do Deus de Israel. Mas a Bíblia nos mostra nesses dois momentos de escolhas feitas por Mical, que ela fez uma escolha certa, que ela agiu por amor e ela salvou a vida de Davi. E depois ela fez uma escolha tola, ela agiu movida pelos ciúmes e ela desprezou a Davi. A Bíblia nos ensina escolhas sábias, nos traz qualidade de vida. Mas como fazer escolhas sábias? Vamos ver. Em primeiro lugar, nós devemos sempre buscar a Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Escolha sábia, buscar a Deus acima de todas as coisas e sempre em primeiro lugar. Escolhas tolas, buscar as coisas daqui desta terra em primeiro lugar e deixar Deus em segundo plano. Nós precisamos sempre recorrer ao Senhor, assim como o salmista ele fazia e ele ensina no Salmo 105, verso 4, recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Então nunca se esqueça, primeiramente, sempre busque ao Senhor, sempre recorram ao Senhor, porque assim estamos obedecendo o mandamento dele. No Salmo 27, verso 8, Davi diz assim: meu coração compreendeu teu mandamento, buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. Assim como o rei Davi, devemos buscar ao Senhor, mas não é só buscar não, devemos desejar a presença do Senhor. Segunda coisa, nós devemos escolher temer a Deus e temer sempre. Provérbios capítulo 8, verso 13, que diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso.
O temor ao Senhor é um amor respeitoso e quem o teme busca agir honrando a Ele. Essas pessoas que temem ao Senhor aborrece o mal, não tem alegria com as coisas que desagradam a Deus, não tem alegria com o orgulho, com a arrogância, com o mau comportamento e com falar perverso, não tem prazer em pecar. O salmista Davi, certa vez ele orou ao Senhor, ele pediu ao Senhor para orientar ele a temer o nome do Senhor. Salmo 86, verso 11 diz assim: revela-me, Senhor, teu caminho, para que eu siga em fidelidade para contigo. Orienta meu coração para que tema o teu nome. Será que nós estamos tendo esse cuidado de temer ao Senhor, de andar com Ele em fidelidade? Davi, em sua oração, pediu algo muito importante, que era temer ao Senhor, porque quem teme ao Senhor tem os seus caminhos direcionados por Ele. Salmo 25, verso 12, Davi diz: quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Davi ensina que quem teme ao Senhor vive em felicidade. Sabe por quê? Porque anda de acordo com os ensinamentos do Senhor. Terceira atitude de alguém que quer fazer uma escolha sábia, sabe qual é? É escolher andar e agir com humildade. É interessante, né? Porque o nosso Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo e nós devemos agir assim como o Senhor Jesus agiu aqui nesta terra. Provérbios capítulo 18, verso 12 diz: pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Então, quem age com humildade, a Bíblia nos ensina que receberá do Senhor a honra e também recebe glória. Vamos ver Provérbios capítulo 29, verso 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Como você tem andado diante do Senhor? Será que você tem agido com humildade? Ou será que é com orgulho ou com arrogância? A Bíblia nos ensina o próprio Jesus falando que quem age humildemente será exaltado. Lucas capítulo 14, verso 11, que diz: portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha, receberá exaltação. Em compensação, sabe o que acontece com o arrogante e com o soberbo? Será humilhado e será envergonhado. A quarta atitude para termos escolhas sábias é escolher ouvir, meditar e confiar na palavra de Deus. O salmista, ele fez esta escolha. No Salmo 119, verso 173, vem a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Mas não foi só o salmista que fez esta escolha, não. Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, ela escolheu a palavra do Senhor, ouvir o Senhor. Lucas capítulo 10, verso 42, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você lembra que Marta se incomodou com Maria e foi reclamar para Jesus porque Maria estava nos pés de Jesus ouvindo a palavra do Senhor, e Jesus falou para ela o quê? Oh, Marta, você está fadigada, você está aí preocupada com todas estas coisas, e Maria escolheu a melhor parte. Deus, ele ordenou para Josué que Josué deveria meditar na palavra. Josué capítulo 1, verso 8, que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, olha só,
serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. A Bíblia ela nos fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Pessoas que murmuram, que reclamam, pessoas que não falam da palavra do Senhor, estão precisando meditar na palavra, ler a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor aumenta a nossa fé. A palavra do Senhor nos orienta como devemos andar e agradar a Deus. A palavra do Senhor nos encoraja, nos fortalece e nos ensina o caminho da vitória. Louvado seja Deus! Mas quem faz escolhas sábias deve escolher obedecer ao Senhor. Sabe por quê? A obediência ela gera bênçãos. Deuteronômio capítulo 5, verso 29 diz: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Que possamos ter essa disposição para temer e para obedecer ao Senhor. É uma escolha sábia, porque obedecer é uma prova de amor ao nosso Senhor. 1 João, no capítulo 5, verso 3, o apóstolo João diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque é prazeroso obedecer ao Senhor, é prazeroso fazer o que agrada ao Senhor. Uma escolha sábia é você fazer qualquer coisa com paciência. Escolha ser paciente, não precipitado e nem agir por impulsividade. Provérbios no capítulo 16, verso 32 diz: muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Muitas pessoas agem impulsivamente de acordo com as suas emoções e elas se iram, elas ficam irritadas, elas ficam nervosas, e olha, a Bíblia fala que isso pode provocar divisões, confusões, mágoas, tristezas, e não agem assim aquelas pessoas que têm equilíbrio. Então, quem age impulsivamente age sem equilíbrio. Salomão ele nos ensina que quem mantém a calma é pessoa sábia. Provérbios capítulo 14, verso 29, a pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Então nós não devemos em momento algum na nossa vida agirmos por impulsividade, agirmos sem sermos pacientes. É importante você agir sempre pacientemente. Nós devemos imitar o nosso Senhor, e a paciência é um dos atributos de Deus. Vamos conferir no Salmo 103, o verso 8, que diz: o Senhor é misericordioso e clemente, olha só, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. O Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo, é o exemplo que nós devemos imitar e a quem devemos seguir. Para fazermos uma escolha sábia, nós precisamos entender que eu tenho que confiar no Senhor, independente da situação que eu estou enfrentando ou que eu vou enfrentar, porque se eu confiar no Senhor, eu ficarei firme nos momentos de prova, nos momentos de angústia. Isaías capítulo 26, verso 4 diz: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna, somente Ele é capaz de nos dar vitória. Quem confia no Senhor, a Bíblia nos ensina
que é feliz e é abençoado. Jeremias capítulo 17, o verso 7, o verso 8, que diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Glória a Deus. Eu vou concluir dizendo o seguinte: todos os dias nós somos confrontados com escolhas e com decisões que vamos tomar. Se tomarmos decisões sábias, direcionadas pelo Senhor, buscando o Senhor em primeiro lugar, nós teremos resultados. Sabe quais são? As bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, se agirmos como tolos, agindo precipitadamente, tomando as decisões precipitadas, vamos ter consequências. Sabe quais serão? Consequências catastróficas e podem ser irreversíveis. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na sua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus, faça escolhas sábias e que Deus te abençoe.